E pelo Facebook, a Fernanda Valcácio quer saber se o trabalhador estrangeiro tem os mesmos direitos do trabalhador brasileiro. A resposta você confere na reportagem. J'adore travailler au Brésil, ça fait presque 10 ans que ça dure et j'espère que ça va durer encore très longtemps. A vida profissional de Guillaume começou no Brasil. Foi aqui que ele conseguiu o primeiro emprego formal para dar aulas de francês. Eu comecei a trabalhar atuando na minha área aqui no Brasil. Lá eram trabalhos de férias, de verão. Então eu descobri mesmo que era trabalhar na sua área aqui no Brasil. Por isso que a minha vinda aqui foi muito formadora nesse sentido, que o Brasil me trouxe outro conhecimento acadêmico e sobretudo, um conhecimento profissional. Ao todo, foram 8 anos ensinando francês. Guillaume continua na mesma escola de línguas, agora como coordenador de professores e alunos. Mas se hoje tudo está bem profissionalmente, ele recorda que, por ser um estrangeiro, teve muitas dúvidas sobre quais direitos trabalhistas valeriam para ele. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um exemplo. Fiz algumas perguntas para o setor financeiro aqui e eles me explicaram direitinho como que eu podia usar esse dinheiro, porque eu, na verdade, não sabia se podia ser usado, se a gente tinha acesso a essa conta agora, com quais condições. Afinal, quais são os direitos trabalhistas que o estrangeiro tem no nosso país? Ele recebe o mesmo tratamento de um trabalhador brasileiro? Para trabalhar aqui, primeiro o estrangeiro precisa de uma autorização, que é concedida pela Coordenação Geral de Imigração, CEGIG, órgão do Ministério do Trabalho. Cabe ao Ministério das Relações Exteriores emitir o visto. A autorização de trabalho deve decorrer de uma demanda econômica da empresa, ou seja, o estrangeiro só pode trabalhar se uma empresa nacional solicitar a contratação e justificar por que precisa daquele profissional. O trabalho pode decorrer de vínculo empregatício ou prestação de serviço. O empregador deve respeitar a proporcionalidade de 2/3 de empregados brasileiros, conforme determina o artigo 354 da CLT. Em 2015, foram concedidas 36.868 autorizações para trabalho. De acordo com o coordenador do Conselho Nacional de Imigração, órgão do Ministério do Trabalho que regula a prática migratória no Brasil, se a autorização for por contrato de trabalho, que pode ter prazo de até 2 anos, o estrangeiro terá todos os direitos trabalhistas dos brasileiros assegurados. Férias, 13º, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, enfim, todos os direitos do trabalhador nacional, o trabalhador estrangeiro regular também detém. Mas quando a autorização temporária for para o estrangeiro prestar um serviço especializado no Brasil, que pode ter prazo de até 1 ano, o contrato de trabalho que vale é o firmado no exterior. Então eles vêm, laboram, mas sem vínculo empregatício no país. Os direitos, os principais direitos deles estão todos assegurados, mas no exterior. Quando o empregador não cumpre os direitos trabalhistas, o estrangeiro pode recorrer à Justiça Trabalhista Brasileira. Na Justiça do Trabalho, são muitas as decisões que reconheceram os direitos decorrentes da relação de emprego para estrangeiros. Um dos casos envolveu um engenheiro argentino que trabalhou de forma concomitante para o Brasil e para outros países em que um mesmo grupo econômico atuava. O entendimento foi de que, se houve prestação de serviço em território brasileiro, os direitos referentes ao período estariam assegurados. Outro caso foi de um trabalhador paraguaio em situação irregular que conseguiu receber verbas trabalhistas com base em um protocolo de cooperação do Mercosul que garante para os cidadãos ou residentes dos países membros livre acesso à justiça para a defesa de direitos. Alguns estrangeiros também já solicitaram na Justiça Brasileira indenização por questões trabalhistas. Em 2015, a 7ª Turma concedeu reparação por dano moral a um trabalhador argentino que se desfez de bens no país de origem e ainda pegou empréstimo com a empresa para custeio da mudança. Ele foi demitido após o período de experiência de 3 meses. O relator ministro Cláudio Brandão entendeu que em uma relação de trabalho deve prevalecer o princípio da boa-fé. Esse caso é bem curioso, que a empresa
move empregado de Buenos Aires a Passo Fundo, ajuda a alugar a casa, ajuda a colégio de filho, depois no contrato. Para o relator, o empregador tem o dever de agir com lealdade e consideração com o empregado, pois a expectativa de direito com um contrato de trabalho causa prejuízos não só financeiros. Nesse julgamento, os ministros da 7ª turma restabeleceram a sentença que condenou a empresa a pagar indenização de R$ 36 mil ao ex-empregado.